é a crise entre o departamento técnico e o departamento médico. A frase, a declaração do Emiliano Dias depois do jogo. A verdade é que não sabemos quando esses jogadores voltam. Não sabemos e preocupa bastante. Não ter o tempo de quando voltam preocupa. E aí, Vessa, o que você tem a dizer? Pois é, Silvio, é uma situação que muitas vezes foge do torcedor, o torcedor não. Esse tipo de detalhe, ele só parece um detalhe bobo, mas no dia a dia, quem convive ali, isso começa a impactar bastante, né? A frase dele é uma frase que soa do tipo: ah, a gente nem tem um prazo. Para muita gente, as pessoas absorveram do lado do tipo: não, eles estão machucados, não tem prazo. Mas a maneira que ele falou, o rosto dele, o semblante dele, foi quando despertou a nossa atenção. E aí o Vitor Ticaroli, inclusive, foi apurar muito mais do que eu, no caso, essa matéria. E aí ele, ouvindo as pessoas, tá tendo um negócio aí, um ruído, né? Vamos dizer assim, um ruído interno, porque a comissão técnica acredita que os jogadores poderiam estar mais rapidamente aptos a jogar, e os médicos, fisioterapeutas, enfim, têm o ritmo deles e não querem atropelar nada. Não acredito que os jogadores possam estar no ritmo tão rápido como a família Dias pensa que eles poderiam estar de volta. E aí você fica naquele ruído interno ali, né, de cobranças, e fica o Fabinho no meio de tudo isso, tentando se organizar e tentando acalmar os dois lados. Seria importante até o Fabinho vir à tona, né, explicar um pouco essa situação, falar um pouco sobre o tema, se essas divergências são comuns, se é normal, se é rotina, se vira e mexe acontece. O Corinthians hoje tem acho que 4 médicos, né? Tem a doutora e mais 3 que na teoria estão abaixo dela. São 4 médicos no dia a dia. Já estava mais, antigamente era mais apertado, eram 2 revezando todos os dias, indo no CT, mais os treinos, mais os jogos. Hoje eles conseguem fazer um revezamento melhor. Então, um desses profissionais só tem que ir num jogo e só vai demorar mais 3 jogos para ir. Eles estão revezando, cada um vai num jogo, com viagens e tudo mais. Estava ficando desgastante, né? Só para 2, eles contrataram mais um, subiram da base, trouxeram um de fora, e agora eles estão com 4 médicos ali. Vamos ver como eles saem nesse desdobramento. O Corinthians hoje tem 5 lesionados: Hugo Souza, Angileri, Gustavo Henrique, Rodrigo Garri e Coronado. Pelo que a gente sabe, 2 deles têm alguma chance até de voltar amanhã, que é o Gustavo Henrique e o Angileri. O Hugo Souza, o Garro e o Coronado, a princípio, não tem muita chance, não. Então, dos 5, 2 com alguma chance, mas tem que esperar o dia aí. O dia só está começando. Jogadores importantes, 4 dos 5 titulares, né? Então, você está falando 4 de 10 de linha, é bastante coisa. Você ir para um jogo sem 4 dos seus 10 titulares, perdão, com o Hugo Souza não, 4 de 11, eu acho bastante, né? Nós estamos falando de praticamente 1/3 do time não está indo para o jogo, e isso acaba fazendo falta, sem dúvida nenhuma, para a comissão técnica. Por isso que eu acho que o desespero deles também de querer o quanto antes, né? Ô Vessa, depois que o Cascão teve a coragem de revelar o nome, né? Porque primeiro recebemos a informação de que existia lá uma denúncia de uma acusação de assédio moral contra o Fabinho Soldado. A princípio não havia sido fornecido o nome da vítima ou das supostas vítimas. Depois o Cascão acabou apresentando o principal nome, que era da doutora Ana Carolina. Como é que esses caras estão lidando no dia a dia depois dessa situação aí? Como é que contorna isso? Como é que está conseguindo conviver com uma bucha dessa? Você tem que cruzar diariamente, você vai tomar um café, o cara está lá, você tem que participar de reuniões. Como é que funciona isso? Como é que está funcionando isso lá dentro do CT, Vessa? Essa é uma outra situação, né? Ali, aí você já tem uma situação Fabinho e doutora Ana, como você disse, que o Cascão trouxe, aquela situação de assédio moral, né?
que seria de um chefe falando com alguma funcionária e tudo mais, da maneira que um falou, que ele teria falado com ela e ela acabou não gostando. Até onde a gente sabe, houve toda uma investigação lá interna, procuraram saber, o pessoal do jurídico e tudo mais, ouviram todas as funcionárias, mulheres, são várias, né? Várias e várias, tem de todo, né? Todos os tipos de cargo ali e tal, ou fizeram essa conversa com todas, e até onde a gente sabe, eles se reuniram e chegaram ali num denominador comum para seguir o trabalho. É claro que imagino que desse jeito um pouco que você falou, né? Não vai ter sorrisinho, não vai ter um clima tão sossegado, mas você tem que conviver, eles são profissionais, por mais que quando você está numa empresa, lá no CT são quantos? Umas 80 pessoas, não é todo mundo que conversa com todo mundo, que tem a relação que tem com todo mundo, mas todo mundo convive bem, é normal em qualquer empresa isso daí. Você tem os caras mais chegados, tem outros que você não tem tanto apreço, enfim, mas convive profissionalmente. E aí, até onde a gente sabe, é isso. Eles estão se mantém uma relação profissional ali, mas como a gente não tem mesmo mais o dia a dia, não vai mais no CT, é muito difícil que a gente tenha a real dimensão de como está ali. Eles nem se falam, por exemplo, ou eles se falam e falam muito básico. A gente não tem muito esse feedback ali. Teria que ter o Fabinho também falando, a doutora também nunca se pronunciou, não falou sobre o tema. Ela recentemente, né, teve uma troca lá no COB, onde ela também é chefe médica ali do Comitê Olímpico Brasileiro. Teve uma troca, ela voltou para o COB, pelo menos eu vi as postagens, ela retornou também para o COB. Ela estava afastada pela mudança que o COB tinha tido, agora voltou para lá. Então, ela não dá para saber como que ela, diante de tudo isso daí, quais as decisões que ela pode tomar. Não me surpreenderia, por exemplo, também se ela pedisse para sair, porque acho que até eu já ouvi você falando, né? Ela é uma médica importante, sobretudo para o Comitê Olímpico Brasileiro, com todos os atletas e tudo mais. Meio que ela tem já um nome ali dentro da medicina esportiva e também, como você disse, também não me surpreenderia se ela pedisse, vou deixar aqui o Corinthians depois de alguns anos, estou voltando lá e ficando no COB, então temos que aguardar, cara. Eu acho que falta um pouco os personagens falarem sobre isso, sobre esse tema, o quanto aquilo incomodou, o quanto aquilo foi deixado para trás, ou se a gente perceber que ficou só embaixo do tapete. Eu acho que esses personagens, a gente tem pouco feedback dos dois ali, sobretudo dos dois, daquela situação deles. Quero que você fale dos treinadores, que você acha que tem que ficar, tem que trocar, e Matheus Donelli. Cara, o Donelli é uma coisa assim, ou a comissão técnica agora banca ele, ou acabou a passagem dele pelo Corinthians. Se eles sacarem o Donelli agora para pôr o Felipe Longo, por exemplo, ou mesmo o Cauê e tal, você meio que perde o jogador, né? Aí a tendência é que na janela ele tenha que ser emprestado. Então, essa é a hora que uma comissão técnica banque um goleiro. A minha visão dos dois gols, eu acho que ele faz um bom ano, o Donelli, de maneira geral, tá? Ele faz até um bom ano. Os dos dois gols, ele, para mim, no primeiro era defensável. Eu sempre classifico, né? Indefensável, defensável, falha e frango. Eu tenho essas 4 análises de um gol. Para mim, o primeiro era defensável, o segundo, para mim, não era defensável, era indefensável. A bola bate na lateral da rede, um chute muito forte. Me lembrou aquele gol do Christian, né? Que a bola foi saindo e pega a lateral do Rogério Ceni. Uma coisa que só me incomoda é tratarem ele de uma maneira com memes ou tudo mais. Isso me incomoda bastante. Um cara que tem tanto respeito pela instituição. Falo bastante sobre isso também em relação ao Romero, né? Já passou muito vagabundo pelo clube, que é às vezes até idolatrado, e caras como o Romero tal, vira meme, ou o torcedor tira sarro. Isso daí me irrita. Eu acho que o Donelli, eu vou nessa mesma linha, um cara que sempre teve muito respeito à instituição, que nasceu nesse clube e tal. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que me incomoda um pouco é quando falam que ele é baixinho e tudo mais. Ele é 1 centímetro maior do que o Walter.
ele tem 1,89 m e o Walter 1,88 m. O Walter nunca foi a discussão o tamanho do Walter. Então, as pessoas não sabem isso. Eu fui pegar aí esses sites que dão a ficha técnica de jogador, tá lá, 1,89 m o Donelli e 1,88 m o Walter. Então, não é o problema, claramente não é o problema de altura. Então, quem usa isso como argumento, tira esse argumento, senão você teria que ter feito esse mesmo argumento para o Walter, e eu não me lembro em nenhum momento de ter essa discussão em relação ao Walter. E olha que ele tinha o Cássio o tempo inteiro do lado dele, que as fotos ficam sempre mostrando o Cássio um gigante e o Walter, entre aspas, baixinho do lado dele. Mas eu entendo também que ele está muito pressionado, e entenderia se a comissão técnica o tira do jogo, ainda mais 2 jogos em casa. Eu até entenderia, mas eu acho que ela perderia ele de vez. Ele não teria como retornar depois, ou banca agora, ou tira e perde o jogador, que eu digo em termos de moral, do cara conseguir dar a volta por cima, eu acho muito difícil se você tirar ele do time que ele dê a volta por cima. Na teoria, eu bancaria esses 2 jogos em casa, o Donelli, com o Corinthians podendo se defender melhor. Foi contra o Vasco. Quando precisou minimamente, ali o Donelli se virou. Em casa não tem tanto trabalho, não costuma ter tanto trabalho, apesar de eu achar que vai ser um jogo bem difícil nesta quarta, diante do Fluminense, que vem com vitórias, vem levinho aí para Itaquera. Mas acho que na teoria o goleiro trabalha menos. Então eu manteria o Donelli nesses 2 jogos sem muita dúvida. Em relação aos dias, tenho muitas restrições ao trabalho dos dois. Eu acho que a nossa defesa é muito mal montada. O Corinthians tomou 26 gols no ano. Só o Mirassol tomou tanto gol no ano. Eu acho que a gente é mal treinado defensivamente. A estatística de ontem, o Corinthians tomou mais de 300 chutes no gol no ano. É muito chute tomado, por isso que eu acho que a defesa ela não é bem treinada. Eles não cuidam desse tipo de detalhe. E o que mais me irrita é quando eles tentam inventar muita moda. Eles, em vez de fazer sempre o feijão, quando eles fazem o feijãozinho com arroz, a coisa sai legal. Então, no Huracan, inventaram um monte de coisa, o time acabou um monstrengo tático, um zagueiro, 300 na frente, foi uma bagunça. Contra o Vasco, vou fazer tudo bonitinho, 3, 1, 2, o time vai lá e se acerta. No Palmeiras, tinha lá o Romero, para imitar o time que começou lá no Allianz Parque, fora de casa, o time se comporta bem no Allianz Parque, ganha de 1-0. O que eles fazem? Põe o bidon de meia, vira 4 volantes, também nunca tinham feito isso. Toda vez que eles tentam fazer alguma coisa diferente, o time perde, ou perde bonito, perde feio, né, na verdade. Então, eu tenho muitas restrições a eles, e eu acho que eles têm que acordar nesse sentido, assim, fazer um trabalho melhor, porque eu acho que o time tem potencial, com o elenco que tem, com o que o Corinthians gasta, o Corinthians poderia estar jogando mais, ter mais organizado, sofrer menos defensivamente, que acho que com um trabalho melhor. Então eu tenho bastante ali coisas para falar deles, e eu acho de longe um trabalho perfeito, pelo contrário, eu acho um trabalho bem ok, e com esses jogadores dava para fazer até um pouco mais, muito mais do que eles fazem. Essa é a minha visão.